o depoimento do ex-secretário de Saúde do Estado do Amazonas chega à CPI e espanca uma das narrativas mais repetidas até agora, de que, no caso do Amazonas, o governo federal, o Ministério da Saúde, não agiu, quando agiu, agiu com muito atraso e que o colapso no sistema de oxigênio era culpa exclusiva do governo federal. Acabou a narrativa. A fala do secretário mostra de maneira evidente o que de fato houve. No dia 7, ele faz contato com o ministro da Saúde e diz: olha, temos problema, precisamos de ajuda na logística para trazer oxigênio para o Amazonas. Eu perguntei, o pedido foi feito no dia 7 à noite. Que dia chegou a resposta com a providência, a chegada dos primeiros cilindros? Ele disse, no dia 8. Pediu no dia 7, no dia 8 já teve a resposta, a chegada da aeronave com os primeiros cilindros de oxigênio. Acabou a narrativa. O fato é, houve um pedido e houve uma resposta rápida e a chegada do oxigênio. Segundo passo, eu questionei a ele com relação à cronologia dos fatos. Porque ficaram aqui o tempo todo com a narrativa de que não, que dia 7 o Ministério foi comunicado sobre o colapso do oxigênio e que demorou-se tantos dias para uma resposta efetiva. Mentira. A verdade veio à tona e derrubou a narrativa. Falou-se num dia, no dia seguinte já tinha a resposta com a chegada dos primeiros cilindros. Em que momento que se deu a informação para o Ministério com relação ao problema do oxigênio? Tempos depois. Agora, é preciso olhar no retrovisor do tempo para ver onde realmente estava o problema relacionado não só ao oxigênio, mas à estrutura de saúde do Estado do Amazonas. Ele está muito antes. Relatórios apresentados em 2019, depois em 2020, apresentam um quadro crítico para a saúde do Amazonas. Hospitais abarrotados, pacientes sendo atendidos em macas, pacientes com falta de atendimento. Isso denunciado pelo Conselho Regional de Medicina, Sindicato Médico e tantas outras entidades. E aí, quando começa a pandemia, a rede hospitalar, tanto da atenção básica quanto de média e alta complexidade, está com problema. Falta estrutura no interior, falta estrutura na capital, a Prefeitura de Manaus não tem um hospital de referência, um pronto-socorro de referência, e aí vem a pandemia. E aí começam as sucessão, começa aí a sucessão de erros administrativos. Falta de planejamento, falta de cuidado com a vida das pessoas, falta de iniciativa do Poder Executivo. A White Martins notifica o governo do Estado diversas vezes, e no mês de julho, no dia 20 de julho, manda carta ao governo, dizendo, olha, temos problema com oxigênio, é preciso aditivar o contrato, é preciso contratar mais, vamos ter problema, está aumentando a demanda, não temos o suficiente. O governo se omite, não aditiva naquele primeiro momento, só foi fazer o aditivo com relação à contratação de mais oxigênio com a White Martins no dia 23 de novembro, quando a situação estava ainda mais grave, e aí aditiva no limite permitido pela lei de licitações. Ou seja, o Estado sabia do problema, tinha sido notificado do problema, aditiva no final do ano para contratar o limite que a lei permite, mas não abre um novo processo de licitação para a contratação em quantidade suficiente. Também não notifica o Ministério da Saúde com relação à elevação do nível de contaminação e de risco. Eles passam o tempo todo sem tomar nenhuma medida de planejamento. Quando chega o colapso, aí vão descobrir que há problema na rede hospitalar, da atenção básica à alta complexidade, que há problema no oxigênio. Então, a fala do ex-secretário Marcelo Campelos
na CPI no dia de hoje, coloca por terra toda a narrativa da oposição. A oposição mente na CPI quando tenta atribuir ao governo federal uma culpa que é do governo do estado do Amazonas, da prefeitura do município de Manaus,